que BH ela é uma capital aí também bastante aí que hoje a gente vai ter um resultado, tá sempre aí um empate técnico aí, com uma pequena liderança para o Fuad, mas uma liderança meio arriscada, né? A gente não vê uma grande diferença, né? Tem gente que está comentando que pode ter virado em comparação a pesquisas anteriores, porque também teve uma redução. Lembrando que no primeiro turno o Fuad Noman ele estava em segundo lugar, né? E o Bruno Engler, que é o candidato do PL, estava em primeiro, com uma diferença até bem grande. O Bruno Engler teve no primeiro turno 34% dos votos e o Fuad Noman 26,5%. E lógico, aí teve toda uma campanha aí de virada de votos, de absorver os votos dos outros candidatos para o Fuad, né? O Fuad recebendo o apoio aí do presidente Lula também, e contra o candidato aí do PL, né? Mas tem riscos, não é uma eleição garantida também, né, Crepe? Não, BH. tem. Eu acho até que o Fuad vai ganhar, assim. Eu acho que ele conseguiu juntar apoio desse campo mais aí do centro à esquerda, todas as candidaturas à esquerda. O eleitorado majoritariamente vai votar nele, né, por conta de rejeição ao bolsonarismo. Ele tem uma estrutura boa, essa estrutura pesou no primeiro turno, inclusive, né? Ele começou bem, ele começou em quarto, quinto lugar na campanha e chegou em segundo. Ele é o prefeito, ele pode, tem essa questão da prefeitura. Ele tem o apoio do Rodrigo Pacheco, que é um ator muito importante e forte em Minas Gerais. Não é um caso, né, igual teve em 2020 do Calil, que o Calil ganhou no primeiro turno, teve aquela gestão dele que foi muito elogiada da pandemia, e aquilo pesou muito também, né? E o Engler ficou em segundo também, né, em 2020, e o Engler não é um candidato muito bom também. Tem uma situação. Ele não é um cara muito carismático, ele é um deputado ausente, ele tem pouco impacto em termos de participação na Assembleia. O Fuad, inclusive, explorou muito bem essa questão dele ter faltado metade das sessões enquanto deputado, e ele se escora muito no Bolsonaro, né, para tentar vencer. E assim, o cara até ganha voto, mas eu não sei se ganhar a eleição nessas condições, né? Ele ganha com muita facilidade. Então, eu acho que o Fuad ele está numa situação um pouco mais confortável, mas também não é, igual a Patrícia falou, né? Não é algo dado, não. É algo que pode surpreender. Mas é uma situação que está oscilando, mas o Fuad ali no limite, né, da margem de erro ali, ele pode garantir um. Crepe, e a possível vitória do Fuad representaria aí a derrota do bolsonarismo na região, você acha? Não, eu acho que ainda não. Ainda Minas tem Gerais trabalho. tem um estado. Minas Gerais é um estado que tem uma característica, que é uma característica muito próxima que eu também consigo ver no Rio Grande do Sul, que é um estado muito interiorizado. Então você não tem essas. São Paulo também tem um pouco disso, mas no seguinte sentido, né? Em termos políticos, o prefeito a votação da capital não necessariamente é um sintoma de algo que está no interior. Então você tem muito essa questão. Então, você pega, por exemplo, para governador. O último prefeito de Belo Horizonte que foi governador foi o Pimentel, mas ele foi em circunstâncias muito específicas. Assim. A campanha no interior, se você pega. Então, o bolsonarismo ele é muito forte em algumas regiões, né? No Triângulo Mineiro, no sul de Minas, nessa região central mesmo de Belo Horizonte, mas Belo Horizonte tem essa peculiaridade de ser uma metrópole, de ter um público também tem toda essa questão, né, de ser um pouco mais progressista em alguns pontos, embora Belo Horizonte é uma cidade que votou no Bolsonaro em 2020, né? O Bolsonaro ganhou lá. E aí eu acho que não, só que tem um porém, né? A vitória do Fuad é uma vitória que fortalece, por exemplo, o Rodrigo Pacheco para ser candidato a governador em 2026. Fortalece bem. E o Rodrigo Pacheco é um cara que faz esse jogo político do interior. O Zema ele não constrói um grupo político dele interiorizado. O Zema, inclusive, é um caso muito especial, assim, que é realmente muito curioso, porque se você pega o Aécio, ele tinha um grupo político no interior que era muito forte. E esse grupo dava vitória para ele para o governo do Estado. O Zema ele faz isso usando a estrutura do governo, mas não no sentido de máquina política. Então, pode ter gente que vai estar no interior que vai fechar com o Pacheco em 2026,
Mas eu ainda acho que o bolsonarismo se mantém como uma força bem relevante, bem forte, inclusive para tentar voos maiores. Assim, no momento eles têm um nome, né, que é o Cleitinho Azevedo, que talvez, eu não sei se ele venha ao governo do estado, ele é senador, ele acabou de se eleger, então ele não perde o mandato se ele perder a eleição. Mas eu ainda acho que, mesmo que o bolsonarismo perca em BH, ainda vai ter uma força bem relevante assim em Minas Gerais. Sim, tem até um comentário aqui, uma pergunta do Alisson. Crepe, você acredita que em Belo Horizonte o Zema mais atrapalhou? O Zema é uma coisa muito, muito curiosa, assim, porque basicamente ele ganhou em 2018 por conta do governo do Pimentel, que foi muito ruim e a população estava muito rejeitava muito, né? E aí você tinha o Pimentel, você tinha o Anastasia, que também era muito rejeitado, o grupo do Aécio, e aí o Zema era o que sobrava ali, a galera votou toda nele. Inclusive tinha muito voto Haddad e Zema aqui em Minas Gerais, né, em 2018. E em 2022 também teve também, voto Zema, Lula Zema também. Teve também. Só que o Zema ele pendurou na liminar de não pagar a dívida do Estado, e agora ele tendo que pagar a dívida, o governo dele vai desmoronar, na minha opinião. E aí o Zema, enquanto liderança nacional, ele está, na minha opinião, ele está bem complicado, porque então, assim, já existe uma rejeição muito forte. Se você pega aqui em Minas Gerais, inclusive é uma bola quicando para certos setores, que é a segurança pública de Minas Gerais, ela rejeita o Zema muito forte, uma rejeição muito forte ao Zema. Porque o Zema tá sendo muito ruim para o servidor no geral e para o servidor de segurança também. Então ele está tendo uma rejeição muito forte. Então eu acho que é possível sim que o Zema mais atrapalhe do que ajude, pode ter até atrapalhado o Engler em BH. No primeiro turno ele apoiou o Tramonte, né? Foi o Tramonte. Inclusive o Zema e o Calil apoiaram o Tramonte. Pois é. Tem um comentário da Sandra, que em Minas Gerais, no interior, os deputados bolsonaristas investem muito nos municípios pequenos, muitos votam em Lula e votam nos deputados bolsonaristas. Tem essa dinâmica, sim. A questão das emendas parlamentares, né? Tem essa dinâmica. Mas o Engler também, ele tem uma pecha do bolsonarista, da caricatura bolsonarista também, né? Ele tentou colocar uma imagem mais centrada, e tem até um pessoal, eu vi alguns vídeos que fizeram umas edições mostrando o discurso dele agora nas eleições e nas anteriores. Ele falando de hidroxicloroquina, sendo antivacina e tudo mais, e agora falando que vai fazer uma gestão eficiente e tudo mais, tentando se colocar como um cara moderado, mas na prática ele é um cara muito parecido ele faz o inverso do André Fernandes, né? O André Fernandes tenta se desvincular, ele tá ali próximo ao bolsonarismo, mas ainda se apoia no Bolsonaro, né? Sim. É um caso curioso, né? O Boulos reverso, né? Porque a gente estava comentando a rejeição do Boulos, mas isso acontece com os bolsonaristas também, né? O cara, às vezes, ele vai tão o cara vai tão para lá que fica difícil numa situação dessa um cara desse ganhar um voto majoritário, até porque o Fuad é um cara que ele não é de esquerda, então ele vai ter voto de uma galera mais à direita, de uma galera que votava no PSDB aqui, então e aí ele junta essa turma, né? Agora, quem sai mais, talvez quem saia mais derrotado, assim, além do Zema também, mas o Calil sai muito por baixo, né? Porque ele era o prefeito, o Fuad era o vice dele, ele larga a mão de apoiar o Fuad para apoiar o Tramonte e não leva o candidato dele para o segundo turno, e que o próprio Zema também estava apoiando. Então, sim, ele se perde ali legal, né? Para mim, as pretensões do Calil para governador acabaram. Assim. Ele não tem a menor condição de ser candidato a governador depois dessa. Assim. Ele fez uma aposta muito errada no Tramonte e se desmoralizou. Pô. O cara foi adversário do Zema e depois está no palanque junto com o Zema.
E agora ele está numa situação que vai ser difícil para ele. Eu não sei qual vai ser o próximo passo do Calil, mas ele se colocou numa situação muito complicada em relação à candidatura. Talvez ele se acerte ali com o Rodrigo Pacheco para fazer alguma aliança para 2026, mas ele próprio sair candidato eu acho que já passou, assim, ele perdeu essa oportunidade.